Eu vou mostrar para vocês, vou iniciar hoje mostrando para vocês alguns materiais adaptados que eu tenho aqui em casa. Não são vários materiais. Se eu pudesse, passava a tarde toda mostrando a vocês, porque é cada coisa assim mais linda do que a outra. Mas essa parte inicial eu vou conseguir mostrar pelo menos o que eu puder. Ontem nós terminamos justamente nessa parte, né, de mostrar alguns materiais. Então, hoje eu vou mostrar assim quase de forma presencial, não mais em foto. Pode falar, Celo. Não, abri sem querer aqui, desculpa. Ah, tá bom, tranquilo. Aqui eu vou mostrar para vocês. Aqui é como se fosse um quadro, porém. Tá aí, deixa. Boa tarde. Boa. Só para dar um toque. Se a gente fixar a sua tela no computador, a gente vê melhor do que a projeção que a Alex faz agora. Fica melhor. Então ótimo. Aqui é como se fosse. Segue. Então, aqui eu tenho como se fosse um quadro, né? Aqui eu tenho tampinha de leite, que eu coloquei letras dentro, e aqui atrás eu coloquei um velcro. Então, aqui a criança pode ir formando palavras, frases, aí vai depender também do tamanho que a pessoa fizer aí a esse quadro. Então, aqui, basicamente, foi um papelão, peguei o papelão, não consegui nem forrar ele todo, aí dá para vocês verem que é um papelão. Eu forrei a parte da frente, passei a fita aqui na lateral, poderia ter passado a fita toda, poderia, aí vai depender mesmo da demanda do professor, da criança, se é uma criança que estiver manuseando água mesmo no momento, então é interessante que esteja todo passado uma fita mesmo para proteger e também dar uma durabilidade maior ao material. Então, aqui pode ser usado letras, números, aqui eu tenho um número, né? Aqui também foi com papelão, então fiz a impressão e colei. E velcro também atrás, para poder fazer. Aqui também foi um papelão, peguei e fiz essa atividade para a criança colocar aqui o formato. Então, a professora pode embaralhar e a criança vai ter aqui que colocar na parte correspondente. Também papelão, velcro. Tive que imprimir esses bonequinhos. Aqui eu fiz o mesmo trabalho, então aqui tá todo forrado em papel e nas laterais eu passei um durex colorido. Aqui nessa atividade, eu falo que é uma atividade assim, bem acessível, porque ela está em tinta, ela está em libras, ela também está em braille. Só que de que forma eu fiz o braille? Como eu não tinha disponível a máquina braille, então eu peguei uma tinta chamada tinta puff. Não sei se vocês já ouviram falar. Vou pegar aqui um exemplo dela. Essa tinta, chamada Acripuff, ela é uma tinta para tecido, mas que também no papel ela pega. Então, essa cola, essa tinta,
Quando você coloca ela no papel, basicamente, né, como ela é para tecido, então, assim, quando você coloca no tecido, você precisa de um ferro, ou então alguma fonte de calor, pode ser um secador de cabelo. Aí você deixa ela secar um pouquinho, e depois que secar, vai e passa o secador, ou então passa o ferro aquecido, e aí dá um alto relevo. Aqui, infelizmente, ele grudou um pouquinho, então dá para ver muito não, mas aqui esse dá para ver. Então, aqui eu fiz o braille, então aqui tá um em braille. Pode ser cola, agora o interessante para colocar o braille tem que ter um alto relevo, para quando a criança passar o dedo, ela conseguir sentir o relevo. Então, aqui, tá em libras, em braille, em tinta. Eu falo que esse material aqui, ele é super acessível, então qualquer criança pode utilizar. Aqui eu tenho acho que de 1 a 9, não, de 1 a 10. O ruim, gente, é que ele dá uma grudadinha um pouquinho só, mas é só aguardar mesmo. Sim, pode ser pérola. Eu vou mostrar a vocês também. Então, aqui vai de 0 a 10 e aqui é o alfabeto completo. Aqui nessa parte. Vou mostrar para vocês a pérola. Eu também comprei a pérola para poder fazer. Comprei duas opções de cartela de pérola. Então, essa aqui ela é um pouco maior do que essa. Então, dá para substituir a tinta também por essas pérolas. Eu comprei na Olha Biscuit. Na parte de artesanato, vende muito isso aqui. Agora, assim, quem mora no interior e tem aqueles armarinhos, eu falo que ainda é mais em conta do que essas lojas de departamento, mas que tem um nome, né, mais. Olha só esse aqui. Gente, isso aqui, nós costumamos falar, até Samara falou ontem para a gente, né? Falou assim, quem é professor do AE, quem trabalha com principalmente a adaptação de materiais, gente, nós viramos assim simplesmente lixeiras, né? Tipo assim, tudo que eu vejo, eu não vejo mais como lixo, eu vejo como um material adaptado. Então, aqui mesmo, eu fui comprar um bombom na Cacau Show, os bombons vinham aqui, eu falei, eu não vou jogar isso aqui fora. Isso aqui vai virar um material, com certeza. E transformei ele em um material. Então, aqui, pode servir para fazer pareamento de cor. Então, aqui eu coloquei as cores aqui, iguais, para que a criança pudesse colocar, ou então também pode ser quantidade, então aqui pode ter 1, aqui 2, aqui 3, e aqui, gente, que tem dentro, eu também comprei na Lei Biscuit, é chamado pompom. Esse pompom dá para fazer também tanta atividade que vocês nem podem imaginar. Então, assim, eu pego os materiais e saio utilizando. E, assim, minha casa virou uma lixeira, né? Tipo assim, tudo que eu vejo, que dá para fazer material, eu vou juntando. Tampinha, nossa, eu tenho aqui. Se eu mostrar a vocês o tanto de tampinha que eu tenho. Tayane? Oi. Estão dando esse exemplo aqui. Lívia falou que está se sentindo uma bananeira, juntando lixo em casa. Exatamente. E nem chamo de lixo mais. Nós também podemos pensar o seguinte, que nós estamos contribuindo com a natureza, né? Isso. Porque muito desses materiais iriam parar nos lixões e nós estamos utilizando para fazer materiais, né? Esse aqui mesmo, gente. Sim, pode falar, Céu. Nádia falou, sou professora de AE, uso muito tinta para adaptar algumas atividades.
Isso. Ai, gente, é muito bom reaproveitar, né? Essa palavra reaproveitar, reutilizar, ela é muito. E estamos vivendo e passando por um momento que isso, né, é muito importante. Pompom de lã, eu vi aqui, realmente. E fazer o pompom de lã, também já vi. Você precisa da tesoura, né? Vai fazendo ali as voltas, depois corta e faz o pompom. Quem não conseguir comprar, também dá para fazer. Lívia relata que vê muito desses materiais sendo produzidos para professoras de AE. Na sala regular, que ela não vê muito. É verdade, Lívia. Aí, o que acontece? Por isso que ontem eu falei sobre o ensino colaborativo, porque o ensino colaborativo vem trazer justamente essa perspectiva de que é importante que o professor do AE, o professor da sala de aula comum, eles estejam, assim, super integrados, porque muitos desses materiais podem ser utilizados no AE e ir também para a sala de aula comum, para que o professor também possa utilizar. Mas, às vezes, os materiais ficam muito centrados lá no atendimento educacional especializado e não vão para a sala de aula comum. Mas é necessário ter, né, levar esses materiais. Quando eu estava na sala de recursos com a professora, nós sempre estávamos levando material adaptado para os estudantes. Nós perguntávamos à professora qual assunto que ela ia tratar naquela aula e nós estávamos levando o material. Agora, a questão toda né, porque os meninos começam a ver o material e ficam enlouquecidos. Eu também quero. Então, nós produzíamos sempre uma quantidade significativa para que em grupos, né, os outros estudantes também pudessem utilizar. Aqui, eu peguei, eu esqueci agora, umas lâminas que colocam em fogão, vem justamente isso aqui. Eu falei, gente, isso aqui dá para fazer um material maravilhoso. Aí eu peguei, forrei bonitinho, tá vendo? E aqui utilizei cédulas falsas, né, sem valor. E aqui eu botei soma, mas poderia ser subtração, divisão, né? Aqui também, ó, é velcro. Aqui também é papelão. Tem até uma oficina só para falar de material adaptado de papelão, para vocês poderem perceber o quanto de diversidade que nós podemos fazer de material com papelão. E por que a gente utiliza papelão? Porque o papelão, ele principalmente o papelão mais grosso, né? Então, o papelão ele é denso, então ele tem uma maior durabilidade, então é por isso que nós utilizamos. Só aqui para vocês terem uma ideia de tanto de tampinha que eu tenho aqui, ó. Isso aqui não é nada, é só uma parte. Aqui tem outro material. Aqui também outro material de tampinha e papelão. Então, aqui, no caso, o professor vai desenroscar aqui, né, todos, e vai pedir para que a criança, né, possa vir e colocar na quantidade correta, né? Então, aqui eu fiz com carimbo também, não sei se vocês já viram os carimbos que recortam. Então, aqui eu tenho um carimbo de flores, aí eu fiz aqui a quantidade. E aqui o estudante, ele vai colocando a quantidade correta. Aqui também, esse aqui já é um jogo da velha, aqui também sai. Então, para jogar o jogo da velha, ficam todos aqui do lado. E aí acontece a brincadeira, né? Gente, eu vi aí que Lívia colocou, né? Em relação a o que sai, né, do bolso do professor. Gente, tudo isso aqui saiu do meu bolso. Nenhuma das instituições do qual eu trabalhei, ninguém me ofereceu nada, nenhum papel. Aliás, só papel ofício, fora isso,
tudo eu tive que investir. Foi meu dinheiro, foi o meu bolso para fazer esses materiais. Até mesmo quando... sim, papel físico controlado ainda, isso mesmo, Lívia. Quando eu estava com os meus estudantes do ensino superior, lá eu estava ministrando o componente curricular de educação inclusiva e eu tinha esse momento de construção de material pedagógico adaptado com eles. Então, o que nós fazíamos? Uma vaquinha, cada um leva uma coisa, um papel, eles iam juntando tampinhas, papelões, para nós fazermos essa atividade em sala de aula. Aqui tem um quadro de ordem crescente e decrescente. Deixa eu me afastar um pouquinho para vocês conseguirem ver, então. Ordem crescente, decrescente. Aqui também, o professor pode, desenroscar. E aqui ele vai enroscar. E aqui eu ainda dei uma dica para os estudantes, porque aqui, tá rosa, e aqui dentro também eu pintei de rosa. Pintei não, aqui, eu acho que... esse aqui eu pintei. Então, ele tá pintado de rosa, então, assim, já para dar uma dica, né, que vem o rosa aqui. E os outros estão em verde, então, por dentro também, todos eles aqui estão em verde. Aqui já é para trabalhar com objetos concretos. Então, assim, para crianças com baixa visão, até mesmo crianças cegas, é interessante, colocar materiais concretos para que ela possa tocar, para que ela possa experienciar. Nesse caso, ele não está adaptado para crianças cegas, porque não está com braille. Então, teria que ter o braille. Para crianças com deficiência intelectual, também é muito interessante esse tipo de material. Então, aqui... Gente, isso aqui foi em casa de R$1,99, viu? Tudo isso aqui, foi casa de R$1,99, vem lá no saquinho, cheio de coisas. Então, aqui eu só, coloquei aqui. Também é papelão. Então, destaca aqui o nome, Então, a criança pode ir colocar o nome referente. Pode falar, Sam. A Adriana tinha feito um comentário antes, que foi onde você complementou a fala de Lívia. Ele diz assim: aqui onde eu moro, em Anápolis, já trabalhei em 4 escolas e nenhuma tinha sala de AE. E quando o professor quer fazer algo diferente, ele precisa arcar com os próprios custos, que foi onde iniciou a conversa com Lívia. Aqui embaixo, ele faz assim: ei, Lívia, eu acredito que a Secretaria de Educação precisaria fazer um trabalho incluindo todos, começando com a direção, coordenação, professores e até os alunos. Isso mudaria bastante, porque quando sentimos na pele o que o outro passa, sentimos a verdadeira empatia. Sim, sim. É necessário que a escola ela seja envolvida por completo, Não basta o professor. Eu falo que a formação ela deve vir da portaria até mesmo da portaria, gente, até a merendeira. Eu tive uma experiência incrível quando eu estava fazendo formação na UNEB. Eu fui formadora em educação inclusiva na UNEB. Foi um curso de extensão da professora Patrícia, pelo PROGE, que é o Programa de Educação Inclusiva lá na UNEB. E eu fui fazer formação para pós-graduação, para estudantes de graduação, e fui fazer formação para todos os profissionais da Faculdade de Educação lá da UNEB. Gente, foi a experiência mais incrível da minha vida, porque estou acostumada a fazer formação para professores, então falar de alguns aspectos para professores é mais fácil. Agora, como é que eu vou fazer uma formação para o pessoal da limpeza, que muitas só têm um ensino fundamental, Então, assim, que tipo de linguagem eu vou conseguir aproximar o pessoal da portaria? Então, fui fazer essa formação.
E foi a experiência mais incrível da minha vida, porque tinham até, assim, pessoas com mestrado, até o pessoal da limpeza que tinha o ensino fundamental. Então, assim, vocês podem, assim, acreditar, as pessoas que mais me indagavam, que compreendiam, e que eles falavam assim, puxa, eu fiz isso, não era para ter feito, porque eu coloquei situações no cotidiano, foi o pessoal da limpeza, foi o pessoal da portaria, elas me perguntavam, poxa, eu fiz isso mesmo, poxa, não era para ter feito isso. Então, assim, elas me questionaram, e elas se despertaram, assim, para algo que elas nunca tinham pensado, né? Eu realmente, quando eu limpo o banheiro, é para eu ter mais atenção, né? Para colocar lá, para ninguém escorregar. Então, eu falei assim, olha, aqui nós temos um banheiro adaptado. Esse banheiro, ele, principalmente a parte da porta, ela precisa estar livre, né? E fui falando a importância das adaptações. E foi, assim, uma formação incrível. Então, assim, para que todos possam se envolver, né, é necessário uma formação de todos os atores envolvidos naquela instituição. Então, assim, é muito importante promover formação para todos, né, não somente para o professor. Eu vi vocês colocando alguma coisa aí no chat. Marcelo, me salva aí. Lívia, no final da fala, ela falou, perfeito, hoje na oficina 5 falamos sobre o desempenho universal da aprendizagem. Isso. Patrícia Pinheiro, a nossa luta é constante pela inclusão. O aluno ainda é visto como aluno do AE e não da escola. Isso, verdade, né? Então, assim, delega tudo para o AE. Então, deixa a professora do AE, ela que sabe, deixa ela se virar, né? E não é assim. O aluno é da escola, então todos os envolvidos precisam contribuir para a formação daquele sujeito. Aqui também foram peças de 1,99, gente, só que eu fiz algumas adaptações, tá? Porque, assim, a maçã, ela veio roxa. Eu falei, eu nunca vi maçã roxa, o que eu vou fazer, meu Deus? Então, consegui pintar numa tonalidade que ficou vermelha. A banana também consegui fazer essas coisinhas assim para ficar mais parecido com a banana. O abacaxi também eu tive que pintar aqui de verde, mas dá para nós fazermos algumas adaptações, a ervilha também, para destacar mais. Então, coloquei assim alguns elementos, até mesmo no cotidiano, né, dos estudantes, aí de forma que eles possam experienciar. Aqui foi de um dos meus estudantes que produziram quando eu estava no componente de educação inclusiva. Então, aqui ele utilizou caixinha de fósforo. Então, aqui tem o morango e aqui tem o morango para que o estudante ele possa organizar e formar a palavra. Aqui, no caso, o tema que ele fez foi frutas, então tem várias frutas. Então, aqui é uma possibilidade. Vou mostrar para vocês os engrossadores que eu tenho aqui, porque eu mostrei para vocês bastante engrossadores. Aqui é um engrossador de PVC, só que aí meu estudante, ele foi e colocou o EVA por cima, porque é mais interessante, porque fica mais firme, né, o EVA por cima do PVC. Então, aqui é um engrossador, pode ser colocado na faca, na colher. Outros exemplos aqui de engrossador. Aqui também, gente, eu não sei o que é que veio nisso aqui, mas eu vi que é assim, é acolchoadinho, e aí eu falei assim, não, isso aqui dá para um engrossador perfeito, né? Então, aqui, só que aí é um engrossador, né, que vai encaixar totalmente no lápis. E aqui eu coloquei isso aqui mesmo por questão de enfeite. Somente, porque ia ficar a junção, né? Então, eu fui e coloquei isso aqui para fazer o acabamento. Engrossador
também aqui feito de bucha de prato, né? Aqui um engrossador de bucha de prato. Agora, sim, para fazer, gente, eu tirei aquela parte áspera, né? Então, só ficou a parte mesmo macia. E aqui, encaixo o lápis por dentro aqui, ó. Encaixo o lápis. Era para ter encaixado, eu esqueci. Então, aí, encaixo o lápis. E aqui também dá um ótimo engrossador, ó. E vou mostrar para vocês outra possibilidade de engrossador. Só o engrossador com a bolinha, porque olha só, como também, ó, dá maior apreensão, ó, para a mão, ó. Principalmente quem tem alguma dificuldade motora, ó, como dá uma apreensão melhor na hora de segurar o lápis. Então, aqui é outro exemplo de engrossador. Eu mostrei para vocês... antes. Lembra que eu falei para vocês que eu tirei aquela parte áspera, né? Da bucha? E o que é que eu fiz com aquela parte áspera? Eu não ia jogar fora, é óbvio. Eu ia transformar em outro material. Então, aqui. Alguns estudantes possuem uma dificuldade motora até mesmo para passar uma página e outra, né? Então, é dificultoso você passar uma página, principalmente quando está muito grudado uma na outra, né? Então, aqui, ó, aquela partezinha áspera da bucha, eu fiz isso aqui, que aí facilita a criança, ó, passar, ó. Ela só vai pegando aqui, ó. Ó, passando, ó. Ó como torna bem mais fácil. Material, pode, não tem problema, pode ser um material mais fino, mas interessante é que ele fica assim separadinho, ó. Tá vendo? Como ele fica separadinho? Pode ser de outro material também, não tem problema. Ontem eu mostrei para vocês um acionador que a gente encaixa no computador e a criança poderia responder sim ou não. Vocês lembram? Tinha um de uma cor, outra de outra. Aí ele no computador ele acionava sim ou não. Professora, nós não temos acionador, o que é que nós podemos fazer para que ele possa dar resposta simples, como sim ou não entendi. Olha só, plaquinhas, ó. Essa plaquinha pode ser não, vermelha. A plaquinha verde, ele pode sinalizar sim. E a plaquinha amarela, o professor pode combinar, dizer assim, não entendi, ou rever o conteúdo, enfim. Então, aqui, basta a criança, né, fazer assim, né, o professor faz a pergunta e ele responde através das plaquinhas. Aí, esse exemplo é para uma criança que não verbaliza, né, então que precisa de outros meios de comunicação, que pode ser a aumentativa, a alternativa, e essa aqui das plaquinhas também, é uma boa possibilidade. Existem algumas réguas já adaptadas para o Braille, né? Só que, e agora nós não temos como comprar, como é que nós vamos fazer para que a criança ela possa utilizar a régua? Então, o que é que eu fiz aqui? Deixa eu ver que a minha câmera, eu tô vendo aqui que não tá tão boa. Deixa eu colocar aqui no amarelo para ver se vocês conseguem ver. Então, de 1 centímetro para o outro, eu coloquei as bolinhas, tá vendo? E meio centímetro, eu botei a bolinha para cima, ó. Tayane, isso é o ideal? Falou assim, ó, gente, não é que é o ideal, mas é o que vai salvar no momento, Se eu não tenho uma régua em braille, então o que vai salvar no momento é isso aqui. Então, aí eu vou avisar, né, para o estudante, ó, aqui começa o 0. Quando você colocar o dedo para o próximo, isso já é o 1. O próximo já é o 2, o 3. E mostrar que os de cima é a parte, né, meio. Então, é uma possibilidade também de adaptar uma régua. Eu também fiz essa mesma adaptação aqui
com a tinta puff que eu mostrei a vocês, para fita métrica, tá vendo? Então, eu coloquei aqui a tinta puff, ó. Aí, só que aqui eu coloquei no 0. Não coloquei em todos, né? Só coloquei mesmo nas partes principais. É uma possibilidade também. Aqui é um apontador, né? Desses que nós encontramos, né, em armarinho, em lugares que vendem papelaria. Só que percebam, ele não é muito acessível, além de ser pequeno, para pegar, né? Ele não é muito confortável. Então, assim, para uma criança que tem uma dificuldade motora, então o que é que pode ser feito? Aqui eu peguei um pedaço de madeira, para não ficar correndo, eu coloquei EVA no fundo, e aqui a criança, ela pode, se ela tem alguma dificuldade motora, né? Então, ela pode segurar aqui, né? Porque eu tô com o celular, gente, segurando, senão eu ia mostrar. E ela segura aqui e vai apontando com o outro. Então, aqui é uma possibilidade, né? Para poder aí apontar o lápis. Aqui, pregador já é pregador para roupa, para quê, gente? Não, pregador é para fazer material adaptado. Aqui, ó. No caso aqui tá de 1 a 10. Aqui, nessa partezinha, tá vendo? Eu coloquei, ele está todo com durex para justamente não sair. Então, aqui a criança pode colocar no número correspondente. Ele vai colocar aqui, ó, no número correspondente. Gente, isso aqui, para uma criança, você fala assim, poxa, tem uma besteira, tá trabalhando com isso, mas, gente, isso é tão importante. Tá trabalhando não só conceitos matemáticos, né? Trabalhar com números naturais, mas trabalhar movimento, gente, ó. Porque, ó, esse movimento aqui, ó, para algumas crianças, é muito dificultoso. Ó, esse movimento. É quase um movimento de pinça, né? Então, ó, trabalhar esse movimento aqui, ó, também é muito importante. Então, estamos trabalhando também a motricidade da criança, não somente conteúdos ligados à matemática. Aqui também é no papelão, mas aqui trabalhando com frutas. Então, pode ter alguma história e aí ser trabalhado. Aqui, para vocês, vou mostrar uma adaptação que eu fiz na verdade, foi um grupo de crianças cegas, e eu fui fazer contação de história, e a história era da bruxa. Então, e a história da bruxa tinha um caldeirão. Então, eu adaptei todinho em relevo, tá todo em relevo, gente, esse caldeirão. Então, aqui, ó, e cada partezinha tem um relevo diferente, né, para dizer que aqui é a madeira, aqui é o fogo, aqui já é o caldeirão. Então, eu utilizei até massa de macarrão, ó, esse aqui em cima é massa de macarrão, para poder fazer essa adaptação. E a bruxa, aqui, ó, cada partezinha da bruxa também tem uma textura diferente. Então, ó, para a criança poder sentir, ó, aqui é EVA, aqui é um barbante, aqui é uma fita de cetim, aqui poxa, até vi agora que o olho daqui soltou. Aqui é lantejola, aqui também. Então, fui fazer a contação de história e levei para que elas pudessem tocar e sentir como era a bruxa. Aqui é um jogo livre, então não sei se vocês conseguem perceber, ó, mas ele está todo plastificado com contact. Então aqui o professor pode pegar a canetinha, pode, ó, fazer aqui as operações
E depois é só vir com um pouquinho de álcool, ó, passar aqui, pronto. Ele fica novamente dessa forma. Aqui, no caso, é para uma atividade livre, né? Que o professor possa, naquele momento, fazer. Aqui, gente, isso aqui jogar fora? Nunca. Olha, eu já juntei tanto, mas tanto disso. Os papéis iam acabando e eu só juntando rolo de papel, eu só juntando rolo de papel. E aqui eu fiz esse joguinho aqui, ó. Aqui são 2 rolos de papel. São 2 rolos. Aqui, né? No caso, eu coloquei assim dessa forma móvel, porque aí o professor tem mais possibilidades, né? Do que deixar o fixo. Então, aqui dentro, a gente pode estar brinquedos, aqueles pompons, e eles não caíam. Então, dizer que jogo para adição, subtração, né? Então, o professor ele vai ali trabalhar de diversas formas, né? Aqui eu botei soma, mas pode ser outras possibilidades. Aqui, lembra que eu falei para vocês que eu ia mostrar para vocês a folha de A3? Lembra que eu falei que pessoas com baixa visão, as atividades precisam ser adaptadas em folha de A3, porque a folha de A4, ela não comporta. Então, aqui, para vocês terem uma noção, mais ou menos, ó, do tamanho da folha de A3, é quase 2 folhas de A4. É quase 2 folhas de A4. Então, assim, quando vocês terem acesso a... Então, assim, é sempre interessante adaptar nessa folha. Tem as gráficas que imprimem nessa folha, agora tem que ser aquelas gráficas mais... que são mais profissionais, né? Não qualquer gráfica. Agora, eu já adaptei material para uma amiga minha, e eu fazia adaptação do material, principalmente do livro didático dela, todo à mão, aqui, ó, nessa folha de A3. Então, é uma possibilidade. Aqui, o alfabeto. Aqui, gente, tá sem as 2 tampinhas, porque ocorreu um acidente, e já até encontrei as tampinhas, então eu vou colar. Mas aqui, olha, o que qual foi o objetivo? Deixar as vogais na cor vermelha e as consoantes na cor preta. Eu escolhi essa cor, mas pode ser outra. Pode ser outra com contraste, né? Porque se nós estivermos trabalhando com a criança com baixa visão, talvez o contraste dela seja amarelo. Então, poderia ser as vogais em amarelo. Então, pode ser uma possibilidade. Então, aqui, qual é o objetivo? Você desenrosca. Quando desenrosca, tem a letra lá dentro. Então, aqui ele pode fazer praticamente um pareamento. Aqui também, aqui só para trabalhar com as vogais, aqui também acabou caindo. Eu indico para vocês, gente, assim, utilizar uma cola boa, uma cola forte. Essa aqui é uma cola de silicone, que é para trabalhos artesanais. Ela é muito boa. Ela é, assim, um pouquinho cara, mas ela é boa. Porque em alguns lugares a cola quente, ela não pega, ela solta. E essas também de cola escolar, também ela não tem uma boa resistência. Eu gosto muito da Cascorês, né? Ela vende até, tipo, acho que é 1 litro de cola, e ela é uma cola forte, resistente. Aqui são as vogais, e aqui tem velcro. Só que eu perdi as imagens, então, assim, o professor ele pode selecionar, falar assim, quero imagens com a letra A. Aí a criança vai e vai colocando aqui no velcro as imagens. Então, assim, são várias possibilidades, né? Então, assim, podemos trabalhar com EVA. Esse EVA, ele tem aquele brilho, né? Então, pode ser uma atividade que vai necessitar de brilho, de mais atenção, pode utilizar.
Tem também esse papel, que é chamado microondulado, então ele tem essas ondinhas, então para textura também é bem bacana. Temos também, deixa eu ver aqui. Aqui é o papel camurça, também é interessante para fazer atividades com textura. Então, isso aqui, gente, ó, é material precioso. Olha só, copinho descartável para jogar fora? Não, imagina. Aqui, ó, copinho, aí eu tenho as letras, aqui eu tenho o alfabeto e números. É um copinho de café, viu, gente? Não é copinho aquele de 200, não. Deixa eu ver aqui, ele é de 80 ml. Ele não é aquele pequenininho, mas também não é aquele grandão, é o que está intermediário. E aqui para fazer palavras, sílabas. Aqui eu recebi, não sei o que foi que veio nisso aqui, aí eu falei assim, eu vou jogar fora? Não, jamais, já está aqui para eu fazer outro material. Aqui para trabalhar, aqui o professor vai trabalhar horas, relógio, mas assim, aqui mesmo é para pensar no sentido horário e anti-horário. É porque, assim, algumas crianças têm essa dificuldade ainda, né? Sentido horário, anti-horário. Então, aqui dá para trabalhar sentido horário, anti-horário. Eu pensei nessa estratégia, mas aqui ainda dá para fazer um belo de um relógio, né? Para as crianças. Aqui para trabalhar com cores. Então, aqui por dentro tem a cor. E a criança, ó, vai fazer o pareamento, ó, das cores. Então, se a tampinha tá vermelha, ele vai ter que parear com o que tá vermelho. Aqui, que tá verde. Então, para trabalhar cores. Eu só, depois que eu fiz o material, que eu falei assim, poxa, eu poderia ter colocado uma cor mais forte aqui, porque dava mais contraste, né? Mas só depois que eu montei o material que eu percebi isso. Aqui, gente, é aqueles coisinhas de pizza que a gente pede. Então, eu aproveitei e fiz para ficar mais durinho, resistente. Aí os dois já são, tipo um isopor, né? Só que ele é um isopor mais denso, mais duro, então ele dá para fazer material também. Aqui já tem o alfabeto também, mas percebam que alguns têm as tampinhas e outros não têm. Então, aqui no caso, a criança vai ter que completar com a tampinha, né? Que no caso vai estar do lado de fora e ele vai ali encaixando nas letras que estiverem faltando. Aqui também tá o papelão, mas é um papelão mais molinho, né? Aqui já tem um papelão mais molinho. Jogo da memória, ó. Aqui já é outra tampa de leite, ó, gente. Antigamente vendia muita dessa tampa, atualmente é que eu não estou mais encontrando. Mas aqui eu peguei adesivo comum, até mesmo que vem em caderno, os daqui foram adesivos de caderno. Então, eu fui e montei, ó, esse jogo da memória. Então, ali, tá vendo? Já tem aqui. Então, a criança vai. Aí, se não encontrou, fecha. Aí, você fala, você está trabalhando só memória? Não. Quem disse que eu estou trabalhando aqui só memória? Gente, ó, pense comigo, uma criança que tem uma dificuldade motora. Ele fazer esse movimento aqui, ó, porque aqui tem uma pressãozinha, né? Você tem que fazer uma força para poder abrir. Então, ele fazer esse movimento de fechar, eu já estou trabalhando coordenação motora da criança. Aqui, outra atividade para trabalhar antecessor e sucessor. Então, aqui já é outro tipo de tampinha. Essa enrosca mais. Então, ó, demora mais para enroscar e desenroscar. Então, aí o professor tira desse lado, tira do outro,
deixa esses no meio e vai, ó, roscando, ó. E como ele demora, então, ó, esse movimento de rosca, ó, a criança vai fazer bastante. Vamos lá. Tá acabando, viu? Tá quase acabando. Acho que tem mais uns 3 para mostrar. Esse aqui tá... Tayane, Oi. o Lívia fez um comentário engraçado aqui. Essa aula de hoje é de utilidade pública. Pois é. Imagina, né? São coisas, gente, que são tão simples, né? E que acabam sendo, assim, importantes. Às vezes o professor até pensa assim, poxa, eu quero fazer algo, mas ele não, poxa, eu queria ver um modelo, um exemplo para que eu pudesse fazer, né? E é tão importante. Aqui eu fiz um quadro sensorial. Mas assim, como eu já fiz muito trabalho, gente, ele tá assim um pouco acabadinho, vou precisar refazer ele. Tá amassado. Então, o que é que eu coloquei no quadro sensorial? Aqui, para trabalhar com crianças com baixa visão, crianças cegas, também é muito importante, porque elas precisam conhecer, né, o que lhe é sensível ao toque, né, conhecer o tipo de textura. Então, aqui eu tenho a lixa, aqui eu coloquei palito de churrasco, aqui aquele plástico bolha, aqui são as bolinhas de papel, aqui palito de picolé, aqui caixa de ovos, aqui já é o camurça, então aqui é um papel camurça, então já tem aquele toque aveludado, aqui é um canudo plástico, aqui foi alguma coisa que veio, gente, isso aqui é macio, aí eu falei assim, olha, isso aqui, acho que foi, veio alguma manta minha, eu falei, isso aqui eu não vou usar, então, peraí, que vai servir como material, então, ó, tem uma textura até mesmo assim de pelo de gato, né, então, aqui também, para sentir essa textura. Aqui eu tenho também os canudos plásticos, mas eles estão partidinhos, então ele também dá uma textura áspera. Mais uma aqui. Aqui eu coloquei a bucha. Aqui já tá bem amassadinho, gente, mas... aqui também foi do fogão que sobrou, o alumínio do fogão. Aí eu fiz essa parte só de alumínio. Aqui para sentir o toque de plástico, né? Toque de plástico. O toque de jeans. Aqui é para sentir o toque também de um plástico, né? Mas um plástico mais duro. Aqui é lã de aço. Aqui é a fita de cetim. E aqui é a parte da bucha que é macia. Aqui é a parte só áspera. E aqui é a parte macia. Então, aqui é o quadro sensorial. Faz parte do quadro sensorial. Eu estou precisando refazer, porque ele ficou todo amassado dentro da bolsa que estava. Tenho mais alguns aqui para mostrar a vocês. Deixa eu ir para o outro lado. Aqui é outro para trabalhar matemática. Muitas crianças se apoiam nas mãos para poder fazer conta matemática, né? Então, eu peguei a mão, que na verdade não é minha mão, foi a mão de algum aluno meu. Tem que fazer assim, senão não dá para vocês verem. Então, aqui ele pegou a mão, colocou, fez o contorno com EVA. E aqui o professor pode escolher se é só uma subtração, o que for. Aqui é o resultado e aqui é a quantidade, né? Então, assim, aqui só temos mais essa limitação, porque cada mão vai ter 5, né? Mas, de qualquer forma, então aqui, 4, ó. Ó. 4. E aqui, 1. E aí, quantos dedos eu coloquei para baixo, né? Aí, ou então, subtração, eu deixo os 4.
Eu deixo os 4 e tiro 1. Sobra quantos? Aí aqui o resultado, 3. Né? Então, aqui dá para trabalhar diferentes possibilidades. Aí o professor pode escolher. Aqui o mapa do Brasil. Então, aqui, o que eu fiz com esse mapa do Brasil? Ele está todo em contorno com outro tipo de cola. Cola 3D. Não sei se vocês já ouviram falar. Cola 3D. Essa cola 3D, o próprio nome já diz, né? Ela é uma cola tridimensional. Então, quando você coloca, ela fica em alto relevo. Ela não fica uma cola uniforme, ela dá um relevo. Então, aqui para uma criança com baixa visão e uma criança cega, para baixa visão, para dar o contraste, né? E para uma criança cega, é justamente para ela sentir o contorno, né, do mapa, ó. Então, ela vai tocando aqui, vai sentindo o contorno do mapa. E aí, alguns materiais que eu comprei assim, para vocês perceberem o quanto dá para utilizar, né? Então, as metades de pérolas, também nós já temos prontos. Aqui, no caso, são os números, então, já vem pronto, a gente pode utilizar, mas se não tiver, a gente vai na mãozona mesmo, né? Vai lá, recorta o papelzinho e faz. Aqui eu achei de números também, mas esse aqui, gente, já é um pouquinho duro, ele tá quase em um papelão. Eu achei esse bem bacana, então vem símbolos, vem números. Aqui tem mais números, e aqui eu encontrei o alfabeto. Aqui, esse material, gente, eu acho ele fantástico, fantástico, fantástico. De que forma, né? Algumas crianças, principalmente quando nós estamos falando de crianças que são socialmente vulneráveis, né? Então, os pais não conseguem comprar uma reglete, não conseguem, né, ter uma máquina braille. Então, como é que essa criança vai aprender braille, né? Eu estou falando aí de uma criança cega, ou então pode ser uma criança com baixa visão, gente, porque assim, a baixa visão, ela pode evoluir, né, e pode levar a criança há alguns anos ou futuramente a uma cegueira. Então, assim, sempre que eu trabalhei muito com a criança com baixa visão e a médica já havia sinalizado essa possibilidade de que ela, futuramente, ela iria perder totalmente a visão, então eu já iniciei o braille para ela. Então, o que é que eu comecei a trabalhar o braille com ela? Com caixinha de ovos, né? Então, vocês sabem que o braille, né, ela tem a cela, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e nós temos a disposição como se fossem as bolas, né? Aqui mesmo eu fiz a letra A. Então, o professor ele pode pegar nas bolinhas, que eu não tenho a quantidade, as 6 bolinhas, mas aí o professor, ele pode ali, ó, dispondo, e aqui eu tô fazendo braille para a criança, né? Aí, quando ela for utilizar a reglete, quando ela for utilizar a máquina braille, ela já tem noção da disposição dos pontos, porque ela já está sentindo, ó, ela sabe que aqui, ó, aqui eu fiz a letra A, ó, aqui então, então uma bolinha só é letra A. Então, é importante trabalhar, eu estava trabalhando com uma criança de 6 anos, então ela estava no início da alfabetização, ela tinha baixa visão, então aqui eu já estava iniciando o braille para ela, com a caixinha de ovos, ó, eu só fiz pintar. Pode ser bolinha de desodorante Rolon, pode ser sim, pode ser bolinha de papel, gente. Eu usava com bolinha de papel. Eu usava bolinha de papel, pode ter certeza. Eu pegava um papel, amassava assim, ó, e encaixava. Ó, encaixava, fazia só os encaixes lá, pronto. E aqui, olha só. Aqui também eu comprei na Le Biscuit, que é um adesivo de lousa. Aí, no caso aqui, teria que usar giz, né? Então, aqui, ó, o professor pode fazer atividade, então deixar a criança a mão livre mesmo fazendo a atividade, e depois é só pegar a buchinha
e apagando. Então, assim, aqui é uma possibilidade de um quadro que pode utilizar aí para diferentes atividades, né? Então, é um quadro, uma lousa que o professor pode, né, utilizar de forma levar para qualquer lugar, né? Não é aquela lousa fixa. E ela é bem mais em conta do que aquela lousa que nós encontramos, que tem a madeira, que tem toda aquela questão de ser pesada. Então, gente, não mostrei tudo, não. Mas eu fiz uma bagunça aqui em casa hoje para mostrar isso a vocês. Tem mais um aqui, ó. Aqui também são aquelas tampinhas de leite, mas aqui eu tenho a tabuada toda. Aqui tá a tabuada completa. Né? Aqui, ó. Aí, o que o professor pode fazer, né? Pedir para que a criança resolva e, depois da atividade pronta, ele abra aqui, ó. Ele abra e ele possa ver o resultado e ele mesmo faz a correção. Ele vai, faz a atividade e depois ele confere para ver se tá certa a resposta. Então, gente, são 1001 possibilidades, né, para pensarmos, para fazermos. E agora eu vou mostrar a vocês uma partezinha mais teórica, porque, assim, apesar, né, dessas produções serem rápidas às vezes, serem fáceis de fazer, é necessário planejamento, né? Não é assim, vou fazer. É preciso direcionar. É para quem? Qual é o meu estudante? Será que esse material é bacana para ele? Então, agora eu vou mostrar para vocês essa forma de planejamento, tá bom? Por favor, Alex, me transfira para outra conta. Oi. Isso. Eu não sei se vocês conseguiram ver direito, gente, porque eu falei assim, ó. Se eu for mostrar com a câmera do notebook, não vai dar para ver muito bem. Então, eu utilizei o celular para que facilitasse mais. Espero que tenha dado certo e vocês conseguiram ver os materiais de forma bacana. Isso. Então, gente, nós estamos a todo momento agora falando sobre recursos de TA na escola, né? Então, isso aqui, ele vai ser utilizado na escola. E quando os pais, a família tem muita abertura, esses materiais também podem ir para casa. O professor o professor da sala de aula comum, que tem o costume de fazer esses materiais, também pode auxiliar o pai, principalmente nesse momento de pandemia, pode auxiliar o pai na construção desses materiais, né? O responsável, para poder fazer esses materiais também é uma possibilidade. Então, os recursos mostrados são exemplos de casos em que os profissionais que realizam serviço de TA em conjunto com os estudantes com deficiência podem fabricar, adaptar soluções bastante simples e customizadas de acordo com as potencialidades e necessidades de cada estudante. Alguns materiais, o professor ele vai ter que fabricar sozinho, mas outros, o professor pode solicitar ajuda e ele pode construir junto com o estudante, que também é um momento mais enriquecedor ainda, né? Então, isso vai depender realmente da demanda do estudante. Pode passar, Alex, por favor. Então, ao prototipar ou adaptar um recurso de TA no contexto educacional, é indispensável lembrar que esse processo envolve um estudante com deficiência e uma equipe multidisciplinar com profissionais de diversas áreas. Então, na questão que eu falei para vocês da órtese, então é necessário ter uma equipe multidisciplinar, porque
né? Precisamos de um fisioterapeuta para ver se aquela órtese está adequada ou não. Aqui mesmo, nas atividades de matemática, eu fiz para matemática para nível básico, né? Então, assim, se eu tivesse que aumentar o nível, eu com certeza solicitaria ajuda para um professor de matemática, né? De que forma nós podemos adaptar o material para aquele estudante, né? Se fosse química, então eu juntamente com o professor de química, né, poderíamos estar fazendo uma adaptação. Então é pensar também em outros profissionais que estão na escola, né, e trabalhar de forma conjunta. Além disso, o recurso de TA, ele deve solucionar uma dificuldade que o indivíduo possui na vida pessoal, funcional, ou até mesmo em relação aos estudos, né? Então, se ele está tendo uma dificuldade de compreender ordem crescente e decrescente, então, com certeza, um material desse, né? Em que ele está vendo ali, ele vai pegar, ele vai dispor os números ali, então, ele pode ali, né, ser girado até uma chavezinha e falar assim, agora compreendi, né? Então, é interessante que o material, ele seja feito justamente pensando naquele estudante. Pode passar, Alex, por favor. Os professores, pensando agora nas considerações do planejamento, né? Então, como é que nós vamos planejar, né, fabricar e adaptar esses materiais, né, esses recursos de TA? Então, os professores ou profissionais da educação inclusiva, junto com o estudante com deficiência, poderão selecionar, fabricar, adaptar, utilizar e avaliar um recurso de TA. Nesse processo, segundo Raven, devem ser considerados. Então, quando estiver planejando, é necessário considerar algumas questões. Pode passar, Alex, por favor. Então, pensando ali na tecnologia assistiva como tema central, então, precisamos pensar na relação com o contexto que será utilizado. Então, esse material, ele vai ser utilizado na escola, ele vai ser utilizado em casa, vai ser para o AE, vai ser para a sala de aula comum. Onde é que ele vai ser utilizado? Essa é a grande pergunta. Depois, pensar no estudante. Quem é esse estudante? Ele possui deficiência visual? Ele possui deficiência intelectual? Ele é um estudante surdo? Ele é um estudante com altas habilidades, superdotação? Então, pensar quem é esse estudante. Depois, o conhecimento e habilidade do professor, né, para ensinar esse material. Então, assim, o professor, ele possui conhecimentos para poder fabricar esse material, senão pede ajuda de outro profissional. Pode passar, Alex. Então, é necessário pensar no contexto, né? Então, observar se o contexto é educacional, se é profissional, se é doméstico, se é de lazer, né, dentre outros, a fim de considerar todas as variáveis existentes no ambiente. Então, pensar, né, o que pode ser feito e o que não dá para ser feito. O indivíduo usuário do recurso de TA, né? Então, quem é esse sujeito? Então, considerar quais são as potencialidades, habilidades do estudante, o que ele consegue fazer, o que ele não consegue fazer. Pode passar, Alex, por favor. As tarefas que precisam ser realizadas, né? Então, considerar o que o estudante necessita realizar, como, por exemplo, ler, vai ser para leitura, vai ser para escrita, vai ser para digitalizar, para digitar, para se locomover, para se comunicar. Então, é ver realmente que tarefa esse estudante vai precisar executar.
E o quarto é o recurso de TA. Então, pesquisar se já existem alternativas que solucionam a dificuldade. Pesquisar se também já existem alternativas gratuitas, principalmente relacionadas a softwares, né? Nós temos já várias universidades que disponibilizam softwares gratuitos que auxiliam autistas, que auxiliam estudantes que têm uma paralisia cerebral. Então, pensar se algo já não foi feito. Caso não existam soluções gratuitas, é melhor adquirir ou fabricar a baixo custo. Nesse caso, pergunta-se quais materiais, equipamentos e profissionais serão necessários para o processo de fabricação. Como eu falei para vocês, hoje algumas escolas já possuem alguns laboratórios, né, chamado Laboratório Maker. Algumas escolas particulares já estão aderindo a esse movimento Maker, que é aprender fazendo. Learn by doing, né? Então, aprender fazendo. Já alguns institutos federais já também possuem esses laboratórios. E o que vem de equipamento? Vem equipamento de impressora de corte a laser, impressoras 3D. Gente, é tanto equipamento que eu não vou nem conseguir assim, detalhar para vocês, né? Tudo assim, de forma detalhada. Até máquina de costura, aquela máquina de costura que faz até mesmo diversos pontos, vem dentro dos recursos desse laboratório Maker. Então, se nós pensarmos, né, nas potencialidades desses laboratórios também na fabricação de materiais, que no caso aí, né, vão ser ali de médio custo, não chegam a ser de baixo custo, porque os insumos, eles são caros, né, e até mesmo essas impressoras, elas também custam caras, então é um recurso ali, no caso das impressoras, já é de alto custo, né, e os materiais fabricados já chegam a ser de médio custo. Então, é necessário pensar, né, no que vai ser fabricado, onde vai ser fabricado, quais profissionais vão precisar estar envolvidos nessa fabricação. Pode passar, Alex, por favor. Então, considerações para o planejamento, fabricação e adaptação. Então, aí, complementando o que Rafa trouxe para a gente nos slides anteriores, que expõe o trabalho com recursos de TA e envolvem diversas pessoas, tais como definir a dificuldade, o desafio que se deseja solucionar, juntar informações sobre a dificuldade ou o desafio, encontrar possíveis soluções, ou em ferramentas ou em estratégias, testar e experimentar os recursos encontrados, implementar e documentar o resultado bem-sucedido. Porque também não adianta ali aquele recurso deu certo. Pronto, e acabou. Mas e aí, se eu precisar fazer novamente aquele recurso e eu não tenho nada documentado, como é que eu vou reproduzi-lo novamente? Então, é necessário que tenha esse passo a passo de forma registrada. Pode passar, Alex. Para a Sonza, o serviço de TA no contexto educacional tem início pela avaliação da potencialidade e necessidade de recursos ou adaptações de TA pelo estudante com deficiência. Não, então, nós vamos avaliar o que aquele estudante tem de potencial, o que aquele estudante tem de necessidade. Então, depois disso, né, nós vamos partir para a fabricação. Pode passar.
Então, devem ser considerados fatores como a identificação do aluno, sua deficiência ou suas deficiências, porque podemos ter estudante também que tem múltiplas deficiências, então, no caso, né, a adaptação do material, ou então a fabricação do recurso, vai precisar ser pensado, né, naquela deficiência ou nas deficiências do estudante. No seu histórico, enquanto usuário de recurso de TA, ou participante de atendimentos com profissionais especializados, né? Será que ele já tem um histórico de utilização de TA? Será que ele conhece as possibilidades dos recursos de tecnologia assistiva? Também pensar nas atividades que o estudante deseja realizar, dentre outras informações. Para sistematizar esse processo de identificação de necessidades, podem ser utilizados instrumentos como formulários, fichas, blocos de anotações. É comum que o professor do AE, ele já tenha ali o seu planejamento, né? Planejamento de desenvolvimento individual. Então, o professor ele já pode registrar a adaptação ou então o recurso já dentro desse planejamento que ele faz para o estudante do atendimento educacional especializado. Se não, se for um professor da sala de aula comum, aí ele vai precisar fazer um registro individual, falando o passo a passo, trazendo as informações necessárias para a utilização e fabricação do recurso. Pode passar, Alex, por favor. Então, planejamento é uma etapa muito importante, pois após ter documentado e identificado as potencialidades e necessidades dos estudantes, o próximo passo envolve buscar soluções de recursos para atender essas especificidades, né? Então, é uma coisa que eu friso bastante, é pensar nas potencialidades e necessidades dos estudantes, porque às vezes é pensado somente a necessidade, algo que falta, algo que ele não faz. Sim, mas ele não faz alguma coisa, mas ele faz outras coisas. Então, o que ele faz? Então, é pensar sempre a potencialidade e a necessidade daquele estudante. Pode passar, Alex. E aí, Manzini e Santos vem trazer para nós um fluxograma de desenvolvimento de tecnologia assistiva na escola. Então, esse fluxograma, ele parte da seguinte premissa, né? De que primeiro você precisa entender a situação. Então, você vai entender ali qual será a situação de uso daquele recurso. Então, depois, o professor ele vai começar a gerar as ideias. Então, vai colocar ali no papel quais ideias foram geradas, o que ele pensou. Depois, ele vai lá escolher uma alternativa diante daquelas diferentes possibilidades. Depois disso, ele vai representar a ideia. Então, ele vai representar com um desenho ou prototipando em algum programa computador. Depois que ele representar a ideia, ele vai construir o objeto. Aí ele vai ter que colocar a mão na se o recurso foi válido ou não, ou se está tudo certo, se está faltando algo. E assim, quando ele não avaliou, pronto, acabou, não. Ele vai precisar acompanhar esse uso, porque às vezes aquele recurso ele foi necessário para um mês. No mês seguinte ele já não foi necessário. E aí? Então é necessário ter esse acompanhamento do uso durante, né, a longo prazo. Não é que avaliou aqui pontualmente, pronto, e acabou. Então, é necessário ter esse acompanhamento. Aí, nesse acompanhamento, viu que não deu certo. Não foi bacana, não deu certo esse recurso. Então, o que é que vai ser feito? Volta novamente ali para entender a situação, por isso que ele coloca esse fluxograma em forma de círculo, né, circular. Então,
ele vai estar em movimento sempre. Então, quando não dá certo, você sempre vai voltar ali para o primeiro ponto e vai fazer novamente todas as etapas. Então, é pensar, né, que o professor ele vai precisar permear todas essas etapas para a construção. Aí, Manzini tem até alguns livros gratuitos no site do Ministério da Educação que falam justamente dessas possibilidades de construção. Pode passar, Alex. Então, testando o recurso de TA. Então, Sonza ela vai falar que recomenda que durante os testes com o estudante seja utilizado algum instrumento que vise detalhar e documentar todo o processo, como registros fotográficos ou em vídeo, e documentos relacionados à experimentação, como formulários ou fichas que descrevam os testes. Né? Então, assim, eu mesma na sala de recursos, todas as atividades adaptadas ou recursos fabricados, eu registrava em vídeo e em fotos. Por quê? E o estudante ali utilizando. Porque aquilo ali eu documentava tudo. E ali eu botava também, né, se o estudante gostou ou não, o que poderia modificar. Então, assim, é bom sempre deixar registrado e guardado para que o professor ele possa consultar a qualquer momento ali o material que ele esteja fazendo. Pode passar, Alex, por favor. Aí, Sonza, né, em relação à avaliação, ela vai falar o seguinte. Colocam também que é necessário testar o recurso em si para validar se ele pode atender diferentes perfis de usuários e se necessita de modificações. Para realizar tal avaliação, podem ser empregados roteiros ou checklists de teste. Eu coloquei lá no Google Classroom alguns checklists, justamente da pesquisa de Sonza, para que vocês possam lá dar uma lidinha e ver essa possibilidade de checklist de avaliação. É interessante o que Sonza fala, porque, assim, às vezes, um material, né, como eu mostrei para vocês, esse material aqui mesmo, eu falei para vocês que eu fiz com estudante, com baixa visão, e que eu sabia, nós já tínhamos o laudo médico dizendo que futuramente ela ficaria cega. Então, assim, eu fiz esse material pensando nela. Mas se tivesse outra estudante com baixa visão, mas que ela no momento, ela não tinha nenhum indicativo de que ela poderia perder a visão futuramente. Será que era necessário utilizar esse recurso com ela? Eu sempre costumo também falar uma coisa, que assim, eu posso ter uma sala de aula com 15 estudantes com deficiência visual. Vamos escolher ali a cegueira. Né? Então, 15 estudantes cegos. Então, será que eu não posso levar em consideração as especificidades e individualidades de cada um, mesmo que todos tenham a mesma deficiência? Então, às vezes, o que serve para mim não vai servir para o outro, mesmo que nós tenhamos ali um aspecto em comum, que aí no caso eu estou falando da deficiência visual, o que vai servir para um não vai servir para o outro. Então, por isso que esses materiais, eles podem ser específicos para um determinado estudante, mas isso também não quer dizer que você possa testar o mesmo material com outro estudante. Pode ser testado, mas lembrando que ali aquele material foi idealizado, pensado para um determinado estudante. Se foi pensado para Carla, então aquele material é de Carla. Se for pensado outro material para Paulo, aquele material é de Paulo.
Mas o professor ele pode ir experimentando e fazendo outras possibilidades com outros estudantes. Isso não tem nenhum problema. Pode passar, Alex, por favor. Então, esse checklist ele é composto por diversas questões descritivas e que abordam o funcionamento e uso do dispositivo, levando em consideração aspectos como o objetivo, suas funções, o conforto, a segurança, o design, dentre outros itens. Ainda ao final do checklist é oferecido um campo para fornecer outros comentários sobre o produto, caso algum ponto não tenha sido contemplado nas perguntas anteriores, né? Então, caso ocorra alguma observação, aí é realizado nesse campo aí do checklist. Pode passar, Alex, por favor. Então, para que as adaptações de determinados recursos surtam efeitos positivos, é necessário ter planejamento por parte do professor, com uma participação ativa do estudante. Então, Heckler vem falar que é importante frisar que a adaptação por si só e feita de forma indiscriminada não garante resultados satisfatórios. Cabe ao professor avaliar seu aluno, conhecer suas necessidades e capacidades, para garantir bom uso do recurso adaptado, contribuindo assim para a qualidade de ensino do discente. Pode passar, Alex. Dá uma passadinha, Alex, aí. Esse ponto eu já comentei. Pode passar para o outro slide. Aí eu vou mostrar para vocês um exemplo de um recurso de TA que eu fiz quando eu era lá pibidiana, lá ainda na graduação em pedagogia, né? Quem era minha orientadora era a professora Nel, uma professora agora da UFRB. Então, nesse PIBID, eu ficava juntamente com a professora da sala de recursos multifuncionais. E aí eu vou mostrar para vocês o que é que nós aprontávamos nessa sala de recursos e não é... Pode passar, Alex. Aí, né, eu vou falar para vocês um pouco, assim, né, de o que nós pensamos para esse estudante. Então, nós fizemos um estudo de caso, né, então, esse estudante aí, o nome dele é Roberto. Roberto, ele tem paralisia cerebral e ele tinha muita dificuldade para sentar. Porque Roberto, ele não tem controle de tronco. Então, o que é que acontece? Quando o Roberto, ele estava sentado na cadeira, ele não conseguia ter esse controle que nós temos. Para a gente já é difícil a questão da postura, né? Eu mesma sou péssima em postura. Então, o que acontece? Para Roberto ainda era mais dificultoso. Então, Roberto, ele tendia para frente, porque ele não tinha esse controle de tronco. E para Roberto fazer atividade em sala de aula era muito doloroso, porque toda hora, ele praticamente, assim, às vezes estava ali beijando o livro, né? Então, tinha que sempre colocar o tronco dele para trás. E isso acaba o quê? Ele não se concentrando na atividade, não prestando atenção na professora. Então, assim, precisávamos fazer algo por Roberto. Então, pensamos em fazer uma cadeira. Vamos fazer uma cadeira adaptada para Roberto. Então, pegamos papelão, pegamos esse material que veio enroscado em alguma máquina que veio para a escola, e ele é daquele material, assim, bem fofinho, então, assim, não tem nenhuma questão, assim, de ser duro. Então, nós pegamos o papelão, revestimos todo ele,
e pegamos uma cadeira comum, vocês estão vendo ali a cadeira preta, e fizemos o quê? Aumentamos o encosto dela. Então, ela ficou com um encosto maior. Levamos essa cadeira nós fabricamos na sala de recursos, porém, essa cadeira não era para ser utilizada lá, era para ser utilizada na sala de aula comum. Então, além dessa cadeira, nós também fizemos o apoio lá para o livro de Roberto. Percebam aí nessa imagem como o Roberto está ali. É como se fosse um plano inclinado. E ali é colocado o livro, e o livro ali fica na posição de leitura do Roberto. O que acontece? Também, gente, foi feito de papelão. Foi uma caixa de sapato, na verdade, revestimos e fizemos esse suporte para livro. E o mesmo com a construção dessa cadeira e desse encosto mais alto, mesmo assim, Roberto ainda tendia para frente. Né? Então, o que a gente poderia fazer para que ele tivesse esse controle do tronco? Então, nós pegamos uma fita e prendemos aqui Roberto no encosto da cadeira. Passa aí, por favor, Alex, a próxima imagem. Aí vocês falam assim, Tayane, é o ideal que vocês fizeram? Sim, ainda fizemos o suporte para o pé de Roberto, olha lá. Roberto também ficava com as perninhas flutuando. E isso, gente, causa muito incômodo. Então, também fizemos suporte para os pés de Roberto. E olha ali, Roberto, todo feliz na sala de aula comum, viu? Ele está ali na sala de aula comum com os coleguinhas e com a cadeira fabricada para ele. É o ideal que nós fizemos? Não, não é o ideal. Mas é o que, diante daquelas possibilidades que nós tínhamos, foi feita essa cadeira. Roberto amou. Essa cadeira, ela ficava lá na sala de aula. Os coleguinhas também amaram a cadeira nova. Também falamos a importância da cadeira, explicamos porque a cadeira estava ali. Nós sabemos que crianças, né, são questionadoras, então elas queriam saber por que aquela cadeira estava ali. Então explicamos, eles compreenderam, né? Sempre nós tínhamos um diálogo muito aberto, tanto com a professora da sala de aula comum, como com os coleguinhas do Roberto. Pode passar, por favor, Alex. Aí, gente, o ideal de cadeira era essa aqui, ó. A cadeira ideal para Roberto era essa aqui. É uma cadeira, né, realizada de fábrica. É uma das cadeiras lá daquela feira que eu mostrei para vocês, né? É uma cadeira que custa cara, né? Mas, assim, a escola já estava solicitando não essa cadeira, mas uma cadeira de rodas que tem todo esse aparato de segurar ali a cabeça, né? Vocês conseguem perceber que tem apoio de cabeça, tem apoio aqui de tronco, tem aquele cinto ali também que dá apoio de tronco, tem um local para apoiar os pés. Então, assim, a diretora já tinha solicitado à Secretaria de Educação a compra dessa cadeira, mas até a compra da cadeira, o Roberto estava usando aquela que nós adaptamos. E, assim, nós sabemos que os processos são vagarosos, né? Assim, eu saí da escola e a cadeira ainda não tinha chegado para Roberto. Imagine só, eu fiquei 2 anos na escola e a cadeira ainda não havia chegado para Roberto. Nós sabemos que os processos licitatórios demoram, mas nós sempre estávamos cobrando na secretaria, cadê a cadeira? Quando é que vem a cadeira? Né? Porque isso, gente, dá um conforto, dá autonomia, dá qualidade de vida mesmo para o estudante, né? Principalmente quando ele está ali naquele momento de aprendizagem. Pode passar, Alex, por favor. Isso acontece com o livro Braille também, né? Sim. O livro Braille geralmente chega na escola quando o aluno já saiu. Sim, verdade, Samara, é isso mesmo, né? Porque acho que a secretaria pensa assim, que nós não vamos pedir porque nós não temos estudante. Não sei o que é que eles pensam, né? Mas
demora para chegar, gente. São várias, já ouvi diversos relatos de que o estudante chega na escola, mas o material mesmo para ele só vem chegar depois que o estudante já está em outra instituição, às vezes o estudante já até no ensino superior e vai chegar recente o material dele necessário. E eu mostrei para vocês já essas adaptações. Aqui também tem um engrossador, só que esse engrossador eu fiz com resto daquelas canetas de piloto, secou, né? Porque tem algumas que você consegue recarregar e outras não. Então, assim, o que você não consegue recarregar, eu tirei aquela partezinha de dentro e encaixei um lápis ali por dentro, consegue encaixar tranquilamente. E ali, como ele é mais grosso, então ali eu também tenho um exemplo ali de um engrossador. Pode passar, Alex, por favor. Deixa eu ver qual é o próximo slide, que eu quero mostrar outros recursos para o pessoal. Já vem as considerações, certo? Eu já vou fazer as considerações, aí depois eu passo para outros recursos, já pensando nesse estudante que já está lá no ensino médio integrado, aí pensando nos institutos federais. Então, gente, as considerações que eu trago para vocês é que é necessário que os professores conheçam a diversidade e a complexidade dos recursos de TA para definir estratégias de ensino que envolvam o potencial do estudante. De acordo com a necessidade apresentada, é necessário utilizar recursos didáticos e equipamentos especiais para a educação do estudante, buscando viabilizar sua participação nas situações vivenciadas no cotidiano escolar, para que o mesmo, com autonomia, possa otimizar suas potencialidades e transformar o ambiente em busca de uma melhor qualidade de vida. Então, é trazer autonomia, qualidade, independência desse estudante diante ali da sua aprendizagem. Aí, Alex, eu vou pedir para que você vá para um slide específico. Deixa eu só ver aqui, que aí eu te indico qual é certinho. 89, por favor. Slide 89. Isso. Aqui eu vou mostrar para vocês alguns recursos fabricados naqueles aparelhos que eu falei para vocês que compõem o laboratório Maker, que é a impressora de corte a laser e a impressora 3D. Aqui, nesse caso, nós temos a representação das placas tectônicas e dos continentes, que foram feitas no AutoCAD, que é um programa, e cortados em MDF na máquina de corte a laser. Então, gente, é um material que, dura, é uma durabilidade enorme. Então, ali pode ser utilizado também sem problema nenhum, porque, o MDF, né, só não pode ser molhado, né, porque o MDF, ele tem essa questão, né, de molhar. Mas ele pode ser ali utilizado por um longo tempo mesmo. E aqui, do outro lado, nós temos a camada da Terra, uma representação das camadas da Terra, modeladas no Inventor e impressa na impressora 3D. Também aqui é outro material dura, uma durabilidade enorme. Então, olha só aqui, né? Estou trabalhando com um estudante lá do ensino médio com uma deficiência intelectual. Então, eu vou trazer ali a representação das camadas da Terra. Então, percebam aí como isso, né, vai trazer um significado para estudante na hora da realização da atividade, na hora do momento mesmo da aprendizagem, né, da estudante. Aí também essas camadas da Terra, as professores com cegueira também, né, que ele vai ali, tocar as camadas, vai conseguir montar as camadas. É também uma possibilidade. Pode passar, Alex, por favor. Aqui são materiais
também feitos na máquina de corte a laser. E aí nós temos já uma atividade para a área de química, que é para trabalhar funções inorgânicas, são sais. Também foi projetado num programa chamado ThinkCard, e a fórmula dos sais, né, então ele tem um alumínio que tem 3 cargas positivas, que pode se juntar com um elemento com 2 cargas negativas e outro com uma carga negativa. Então, ali, ela tem toda a representação, né, da questão do alumínio, e ali trabalhar química com o estudante. Outro ali, nós temos o GeoGebra, que é o estudo de vetores, né? Então, ali temos a representação de vetores, todos aí realizados na máquina de corte a laser. Pode passar, Alex, por favor. E aí, nós temos aqui, foi feito também para o pessoal lá do IFRS, que aí foi justamente para o curso técnico em informática. Porque nós temos o ensino médio integrado com cursos técnicos, e a maioria deles são cursos técnicos em informática. Então, aqui foi feito esse material para um estudante do curso de informática, que é uma série de modelos distintos de organização de topologias de redes. Então, ali tem a topologia de rede de linha, estrela, anel, árvore, barramento, malha regular, malha irregular, estrela estendida, todos construídos com tampinhas, EVA, barbante e informações em braille baseadas à base de papelão. Olha só, gente, eu falei para vocês na instante, como o papelão ele tem uma potencialidade enorme na construção desses materiais. Então, aí nós temos... Vou deixar o povo com água na boca, viu, Thay? Nesse congresso, nesse evento, está tendo oficina de papelão. Isso, eu falei aqui para o pessoal que cada coisa linda feita, né, com papelão. E mostrei na estante também vários recursos com papelão. E papelão mole, papelão duro, né, o mais espesso, o mais fininho. Né, o importante é que o papelão tá ali. Então, aqui, gente... E aqui é interessante porque os materiais que eu mostrei a vocês tá ali muito relacionado com a criança, ou então ou na educação infantil, ou no ensino fundamental. E aqui agora eu mostrei para vocês recursos já para estudantes que estão no ensino médio, para estudantes que estão lá chegando no ensino superior, e que também há possibilidade de recursos e materiais pedagógicos acessíveis para eles também. Né? Então, assim, o que é necessário é que o professor ele conheça essas adaptações, que ele possa compreender de que forma ele pode utilizar essas adaptações. Eu falo que nessas instituições é necessário ter o professor do AI, é muito importante ter o professor do AI, porque ele que vai também vai fazer a mediação da construção desses materiais. E como eu falei para vocês, de forma ainda multidisciplinar, porque assim, aqui o professor do AE pode auxiliar na construção, mas quem conhece mesmo do assunto, do tema, é o professor de computação. Então, ele que vai dar todas as coordenadas necessárias. Então, é necessário sempre ter um trabalho colaborativo. Pode passar, Alex, por favor. Aqui também é uma memória tátil de representação do sistema binário, utilizando materiais recicláveis. Então, quem está lá estudando área de informática, eles vão precisar muito desse conhecimento no sistema binário. Então, aqui, foi realizado uma memória tátil do sistema binário. Aqui do outro lado também nós temos a memória tátil, mas que foi modelada no ThinkCard para o corte a laser. Então, aqui foi feito com aquele material de MDF, mas assim, que os dois têm o mesmo propósito, só que aqui foi realizado com papelão, com
Aqui acho que são os papéis coloridos, e aqui foi feito com o MDF, porque a impressora de corte a laser, ele só corta MDF. Pode passar, Alex, por favor. Aí também tem outra representação do sistema Android, no caso. Aqui foi realizado uma atividade para o estudante com deficiência visual, um estudante cego. Então, ali ele estava trabalhando com o sistema Android. Então, eles estavam trabalhando com smartphone. Então, o desenho inicial é o desenho do smartphone. Então, foi prototipado ali um smartphone com isopor, papéis, EVA e braille. E depois o recurso final, que aí já foi feito em acrílico, né, cortado e todo colocado em braille. Então, poderia ter ficado no protótipo? Poderia, mas como a instituição tem o laboratório e tem esses maquinários, então foi feito um recurso final, no caso aí já no acrílico, porque esse recurso ele tem uma durabilidade maior, né? Pode passar, por favor. Aqui outra construção importante são os mapas dos campos, né? Eu acho, né? Eu vou falar aqui, mas Samara pode até me ajudar nisso. Mais recente, o IFBA recebeu o mapa do campus, com toda a representação de cada campus, recebeu também, porque na época que recebeu, eu estava ainda no campus Santa Amaro, então recebemos o mapa, recebemos as indicações em braille de todos os setores e de todos os laboratórios, salas de aula. Acredito que alguns IFES que eu venho assim vasculhando, eles também já estão com esses recursos de ter um mapa, de ter toda a sinalização acessível dentro da instituição, e que é muito importante, né? Então, aqui esse mapa, o estudante, ele vai conseguir se localizar, onde é a portaria, onde é a sala dele, onde é a biblioteca, será que ele vai precisar passar por alguma rampa, ou ele vai precisar mudar o trajeto? Então, ali, aquele mapa, tem uma legenda, então ali ele vai conseguir se localizar dentro daquela instituição. E é importante que as instituições tenham esse despertar, tenham esse olhar, justamente porque algumas instituições pensam assim, eu não tenho estudante com deficiência agora, então não vou fazer nada. Mas, né, é preciso pensar o quê? Eu não tenho agora, mas daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, será que eu não vou ter esse estudante que vai precisar desses recursos acessíveis à instituição? Então, é necessário que tenha esse despertar por parte, né, das diferentes instituições de ensino. Pode passar, Alex, por favor. Acho que esse é o último. Então, gente, vou aproveitar esses últimos minutinhos para fazer uma atividade com vocês. Marcelo vai colocar aí para vocês a nossa... Ficou, assim, de mais latente em vocês sobre essa questão da tecnologia assistiva, principalmente da tecnologia assistiva de baixo custo. Nós vamos montar uma nuvem de palavras. Só que eu vou precisar aqui colocar para funcionar. Enquanto isso, Marcelo, coloca aí, por favor. Já está disponível. Pronto. Eu só vou despertar aqui botar para funcionar. Pronto.
Pronto. Tayane, você vai precisar transmitir a tela? Não, pode fechar já os slides, por favor. Tá liberado, Thay? Já está liberado. Então é só clicar no link aí, pessoal, e na hora que abrir, Isso vai aí. pedir lá para informar um código, vocês informam esse código aí, 2693-8794. Isso mesmo. Já estou vendo algumas respostas. No caso, está na minha tela. Eu consigo apresentar minha tela, Alex? Ou só a tua mesmo? Deixa eu só... Certo. Já conseguem ver minha tela? Com a nuvem sendo feita? Já apareceu aí, Marcelo? A nuvem? Sim. Ah, certo. Quando vocês forem respondendo, aí essa nuvem vai aumentando. Marcelo também vai passar aí para vocês o questionário que é pós-formação, para vocês responderem. Por favor. Só um momento. Vou voltar aqui para... basta vocês entrarem nesse site, www.mente.com. Ele vai pedir uma senha. Na verdade, é um código. Aí vocês vão botar esse código que aí é 26938784. Aí, cada resposta, essa nuvem vai mudando, vai acrescentando. Aí a nossa avaliação final do nosso curso. Até o momento, só 6 pessoas responderam. Mas desde já deixo meus agradecimentos por essas 4 tardes. É um tema... Tatiane, boa tarde. Eu não estou conseguindo entrar não, porque tem um código já no lugar. Eu não sei se é porque eu fiz outro curso e já tem um código antigo, não estou conseguindo. Porque no caso tem que apagar o código antigo para colocar esse. Mas se não conseguir, não tem problema não. Ah, então tá bom, porque eu não estou conseguindo apagar não. Tranquilo, não tem problema não. Desde já agradeço a paciência, agradeço a participação de vocês. Foi muito, muito importante esses 4 dias de compartilhar com vocês um pouco dos meus conhecimentos, dos meus trabalhos, e é sempre um prazer estar compartilhando. E o conhecimento é isso, tá aí para compartilhar, né? Não é meu, né? Então, tem que ser de todos, né? E quanto mais eu puder ajudar, contribuir, né? Fico muito feliz por isso. Então, já deixo, assim, meus agradecimentos.
acesse lá o Google Classroom, que eu vou colocar mais algumas referências, o que eu for achando, assim, eu vou acrescentando lá. Quem não conseguir responder o questionário, agora também vou deixar lá disponível o questionário que é pós-formação. Então, já deixo, né, registrado meus agradecimentos. E foi bom, né, estar durante essas 4 tardes com vocês. Tá, quem agradece somos nós. A gente está muito honrado com sua presença. E, gente, Tayane, ela fez parte da organização desse evento. Não só são 4 tardes que ela está trabalhando, a gente está trabalhando há meses e ela está junto aí, grudadinha com a gente, ofereceu oficina. Então, assim, quem agradece somos nós, tá? A sua disponibilidade, o seu apoio. Obrigada, Samara. Obrigada. Professora, beijo no coração. Em nome da equipe aqui de organização técnica, também parabenizar, foi realmente muito significativo, oficinas que bateu recorde de participação. No primeiro dia nós tivemos pessoas, então assim, parabéns pelo trabalho, parabéns por todo o conhecimento compartilhado, parabéns aos participantes que estão aí em nossa equipe, Sandra, Nelma, todos, a gente não pode estar falando tanto nome, né, para não estar sendo injusta, mas de qualquer forma foi muito significativo, viu, sua oficina, parabéns. Tá bom, muito obrigada, agradeço também todo o suporte aí, né, abusei bastante, Alex, o suporte também do meu monitor, que é Marcelo que foi meu estudante lá no IFBA. Então, eu só agradeço mesmo a todos os envolvidos no processo, e foi um prazer enorme fazer parte da construção desse projeto e do evento como um todo. Só agradecer